Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um segredo que eu queria muito contar pra vocês. Aliás, era pra ser um vídeo sobre que eu ia contar pra vocês. É que eu já tive uma banda cover, mas acho que eu soltei esse spoiler sem querer em algum dos vídeos aí anteriores. Vou deixar o link passando aqui em cima. Então, na verdade, isso deixou de ser um segredo. Se você não assistiu aquele vídeo, então sim, está sendo um segredo revelado aqui agora. Que em algum momento da minha vida, quando eu me mudei pra Barretos, eu tive quase que uma depressão. Porque eu era uma criança que mudava muito de cidade, eu não parava em uma cidade. Meu pai tinha uma profissão que obrigava a gente a mudar de tempos em tempos de cidade, enfim. E daí eu era uma criança que não tinha muito lugar fixo. E daí quando eu mudei pra Barretos, meio que quase tive uma depressão. E eu me associei a uma banda cover de Rebelde, né? Você lembra daquela novela RBD, Rebelde, enfim? A gente fingia que cantava e tal, fazia as coreografias iguais, as crianças acreditavam, achavam que a gente fazia parte aí dessa banda, que a gente tinha alguma ligação com o SBT, enfim. Fizemos shows em muitos lugares. A nossa ideia era fazer no palco de Barretos, enfim. É meio vergonhoso, tipo, não é que é vergonhoso, fez parte da minha história. Na época eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, hoje não falo abertamente. Era um segredo que eu nunca soube como falar isso com vocês, mas enfim, não era sobre isso que eu queria falar hoje. Aliás, era, mas daí eu mudei de ideia. E tem um outro segredo que eu acho que eu nunca comentei aqui no canal com vocês, que é que eu escrevi muitas fanfics no mundo do Harry Potter. Não só no mundo do Harry Potter, de One Tree Hill também escrevi fanfics de Friends. Então, pra quem não me conhece, aliás, eu era até uma famosinha na época que eu escrevia fanfics, porque uma das minhas fanfics chegou a atingir uma marca aí de, acho que 100 mil visualizações, de 100 mil pessoas que clicaram lá para ler essa minha fanfic, que era uma fanfic de Harry Potter. Na época, a fanfic se chamava Harry Potter e a Revolta dos Sangues Ruins. Rendeu muitas views e reviews na época, sério, muita gente leu. Tanto que eu fiz uma continuação, eu fiz a fanfic parte 1, parte 2 e eu fiz a parte 3. A parte 1 basicamente era o sexto ano em Hogwarts, né? O Harry ia lá pra Hogwarts. Ele pegava geral, ele pegava Gina, pegava Pansy, pegava Luna, pegava todo mundo. Mas daí ele se descobriu apaixonado pela Hermione, porque a Hermione tava lá com um namoradinho, enfim. É uma fanfic que na época tá muito mal escrita. Hoje eu leio e falo, meu Deus, eu não acredito que eu escrevi essa fanfic. Mas era muito parte de mim, de quem eu era. E o que eu gostava muito é que eu sempre terminava o capítulo muito polêmico. Então eu acho que isso fazia a pessoa querer ler rapidamente a continuação da série e que o levou todo mundo até o final. Eu era meio George Martin, eu matava todo mundo na época. Eu matava o Dumbledore, a Minerva, o Hagrid, todo mundo, sem dó. Acho que a única pessoa que sobreviveu mesmo foi o Harry, o Rony e a Hermione. E aliás, eu matei o Rony também, né? Na continuação aí da segunda parte. E daí o Voldemort lançou uma maldição que o Harry não podia mais ficar com a Hermione. Foi por isso que eles terminaram e engataram em outros romances. E daí no final do capítulo, o Rony tinha se aliado a um dos Comensais da Morte, no final dessa fanfic, né, que já tava no 7º ano em Hogwarts. O Voldemort morreu, na verdade, daí quem assumiu foi a esposa dele, a Quirrell, né? Eu inventei uma personagem, ela assumiu e ela era poderosérrima. Ela se juntou a outras 4 pessoas, gente, tô viajando total na maionese, né, total. A Quirrell se juntou a outras 3 mulheres, então eram 4 mulheres, ela se juntou a Narcisa Malfoy, a professora Trelawney e a Umbridge, as 4, e tipo, fizeram meio que uma seita. Elas continuaram aí com o processo do Voldemort e elas conseguiram angariar o Rony pro lado delas, né? E daí foi muito difícil, porque o Draco no meio da fanfic se apaixonou pela Gina, e daí tipo, eles tinham que viver esse romance que era enlouquecedor e tal. Também tinha a mãe dele, né, que era a inimiga número 1 aí do Voldemort. E no final das contas o Rony era contra esse namoro, mas né, o Rony também tinha uma revelação. Ai, gente, que vergonha dessa fanfic. O Rony tinha uma revelação fazendo um livro e que ele era apaixonado pelo Viktor Krum. E por isso ele tinha muito ciúmes da Hermione com o Viktor Krum lá no 4º livro. Porque ele tinha uma quedinha pelo Viktor Krum. E daí o Viktor Krum voltou pra história e eles ficaram juntos, tiveram um romance bem louco. Só que o Rony, nessa confusão toda, se aliou aos Comensais da Morte. E ele tentou encurralar o Harry depois da formatura do 7º ano lá no Expresso Hogwarts pra matar o Harry. Saindo da plataforma 9/3/4. Assim que a Hermione virou as costas, o Rony encurralou o Harry e tentou matar o Harry. E nisso a Hermione tinha um recado pra dar pro Harry e ela volta correndo. E quando ela vê o Rony com a varinha no pescoço do Harry, ela, sem pensar 2 vezes, ela solta uma Avada Kedavra e ela mata o Rony. Então ela se torna, tipo, a vilã assassina de toda a fanfic. Nesse meio tempo ela faz um Axio na Firebolt do Harry e ela pega a Firebolt e foge, justamente porque ela sabe
que ela vai pra Azkaban, porque ela usou uma maldição imperdoável. Ela podia ter usado qualquer outro tipo de maldição em cima do Rony, mas ela não conseguiu. Era só essa maldição pra ela salvar o Harry da maldição lá do Rony, né? Que o Rony ia matar ele. Então, daí se torna que a Hermione meio que se torna uma assassina, e daí ela foge, né? Daí é onde entra a terceira parte, em que o Harry tá formado, ele se muda pra Londres, e ele faz amizade... Ai, desculpa, gente. Ele faz amizade com 6 pessoas. E quem são essas 6 pessoas? O Ross, a Mônica, o Chandler, o Joey, a Phoebe, enfim, o pessoal de Friends. Ele faz amizade com o pessoal de Friends. E ele, inclusive, ele namora a Rachel. E daí ele ganha uma missão, que é justamente capturar uma assassina aí que tá acabando com o mundo, que na verdade é a Hermione. E ele recebe essa missão de matar a Hermione. Ele tá trabalhando pro Ministério da Magia, a Gina ajuda ele. Passam 4 anos na história, então ele tá um cara mais adulto, mais maduro, ele já é quase um Auror, e ele vai em busca de matar a Hermione. Eu não terminei essa história, eu escrevi bastante dela, não terminei, eu postei no Potter Village na época, mas acontece que o Potter Village simplesmente saiu do ar, sumiu, e acabou. E daí toda a história que eu tinha se perdeu, porque eu tinha no Word, mas eu postava direto às vezes no site. E daí na mesma época eu formatei meu computador e o Potter Village saiu do ar, então eu perdi toda essa história, toda essa fanfic, toda essa loucura, mas era uma história bem legal mesmo. Assim, era uma criatividade... Cara, eu não sei, eu era um cara muito criativo, e hoje por isso que eu penso em escrever meu livro. Em seguida eu fiz uma fanfic e desenvolvi chamada O Seriado Potteriano. Ela me inspira muito para o meu livro, muito assim, é parecido, mas é um universo completamente paralelo. Era bem legal também. Escrevi uma fanfic Draco e Gina, Não Quero Ir ao Baile com Você, em que eles ganham bolsa para Belch Batons e os dois vão estudar em Belch Batons, como se fosse uma espécie de intercâmbio. Escrevi fanfic de One Tree Hill, gente. Tem uma fanfic que enquanto não saía a 6ª temporada de One Tree Hill, teve uma parte que o Lucas lá na 5ª temporada, ele virou e falou: eu te amo, casa comigo, vamos pra Vegas. E ele escolheu a Peyton. E eu escrevi a história como se ele tivesse escolhido a Brooke. Ele indo pra Brooke, pra Las Vegas, eles foram como amigos, daí chegou lá a Brooke, encontrou com uns caras, o Lucas encontrou com umas mulheres, um começou a sentir ciúmes pelo outro, e eles descobriram um amor um pelo outro, e daí por isso que eu escrevi essa fanfic. Aliás, essa fanfic se chama Terapia em Las Vegas, né? Tem 4 capítulos, não desenvolvi muito, mas era uma fanfic bem legal também. Tem uma fanfic do Percy Jackson que eu escrevi, e a Hermione também participa da história. Ela chama Your Love is a Song, que a Annabeth, ela é um universo completamente paralelo. A Annabeth acaba de chegar em Nova York, e ela conhece o Percy Jackson, enfim, eles ficam melhores amigos, se apaixonam. E daí a Hermione vem como intercambista pra casa dela, e daí começa um triângulo amoroso entre a Hermione e o Percy Jackson. Enfim, tem muitas reviravoltas. Essa fanfic tá bem melhor escrita, ela tá bem melhor desenvolvida, os personagens são mais fiéis à realidade, então tá bem legal, mas eu também não terminei. Tinha todo um final na minha cabeça, o pessoal começou a sumir também, não teve muito retorno, então eu meio que parei de escrever por causa disso também. Então era esse meu segredo. E também tem uma fanfic que eu escrevi, como se fosse a 10ª temporada de One Tree Hill. Sério, tá me trazendo tanta dor de não ter mais a série, que eu comecei a desenvolver a minha própria fanfic, em que a 10ª temporada, eles estão já maiores e tal, e daí surge um terceiro personagem que ele tá sempre visitando o túmulo do Dan. E a Hayley, quando numa dessas visitas do túmulo do Dan, repara a semelhança desse cara com o Lucas. Inclusive ela achava que esse cara era o Lucas. E daí ela fica meio intrigada, achando que é um irmão fora do casamento do Dan aí, que é o irmão do Lucas e do Nathan. E ela começa a investigar muito a vida desse cara. Esse cara, ele tem uns problemas, enfim, uns problemas psicológicos. Nossa, é bem bacana. Desenvolvi com outras pessoas também, mas a história não foi muito pra frente. E tem a parte do Lucas, que ele volta pra série. Então, em determinado momento, é um blackout na cidade, e fica ele e a Brooke trancados na Closeover Bros lá. E daí eles têm uma discussão, enfim, eles voltam a falar do passado, coisas que ficaram mal construídas, e ficou muito legal, sério, ficou bem bacana, ficou como se fosse de fato a 10ª temporada de One Tree Hill. Se alguém algum dia quiser ler, pode ser que eu encaminhe, mas esse vídeo vai ter que estourar em likes, então não deixa de dar o like aqui embaixo, posta nos comentários se você tem algum interesse em ler alguma dessas histórias. Confesso que eu tenho um pouquinho de vergonha de mostrar ela pra vocês, mas fez parte de mim, fez parte da minha vida, e eu espero que vocês gostem disso, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!